Em meio ao debate sobre a transição energética versus a produção de petróleo no Brasil, surge a preocupação de abastecimento do mercado interno de combustíveis, já que o país é dependente de combustível para o transporte de mercadorias, que é feito prioritariamente por caminhões. Nossa analista de economia, Thaís Herédia, está aqui no estúdio para explicar para a gente que a gente caminha para a autossuficiência de petróleo, mas não estamos lá para a produção de combustíveis. Explica isso, Thaís. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Márcio, tem surgido avaliações de tudo quanto é assunto que norteia, de alguma forma, o debate sobre investimento em combustível fóssil ou em exploração e produção de petróleo. E o Brasil tem um terceiro ponto aí, não só de investimento, mas de exploração, que é também o de abastecimento de combustíveis. Hoje, a consultoria Stonex, que é uma especialista acompanhando commodities e o mercado brasileiro há muitos anos, soltou um estudo mostrando que o Brasil, apesar de já ser praticamente autossuficiente na produção de petróleo, ainda não está perto de ser autossuficiente em combustíveis, porque o parque de refino no Brasil são 18 refinarias, sendo que 10 delas são da Petrobras, mas a gente ainda depende de 25% de importação de diesel e de 15% da importação de gasolina. Eu trouxe aqui, Márcio, um destaque desse estudo para mostrar o seguinte: aqui, claro que tem os maiores produtores de petróleo, mas tem também países que não são produtores. O caso do Japão, o caso da Alemanha, Coreia do Sul. Se a gente olhar Coreia do Sul e Alemanha, por exemplo, Coreia do Sul tem mais refino do que o Brasil, a coluninha mais clara é de 2022, a coluna mais escura é de 2012. Então, veja a evolução, por exemplo, do refino na China, como cresceu. Nos Estados Unidos ficou praticamente estável, mas cresceu na Índia, cresceu na Rússia, na própria Coreia do Sul, na Arábia Saudita, um salto importante, no Japão caiu um pouquinho, o Irã subiu, o Brasil subiu um pouquinho, mas ainda não alcançou a nossa estamos longe ainda da autossuficiência. E a Alemanha, que nem petróleo produz, fica num patamar muito parecido que o Brasil. Eu conversei com o Bruno Cordeiro, que é um dos analistas, a gente vai inclusive passar um trecho dele aqui, mas a ideia é o seguinte: o Brasil fez muito investimento em refino, mas ainda não na capacidade suficiente para o investimento ou para a gente caminhar num tempo curto para ter essa autossuficiência. Ele me disse, Márcio, que para construir refinarias novas, por exemplo, leva de 10 a 15 anos. E que a Petrobras, nessa nova gestão, acabou optando por abrir mais espaço para investimento em refino. E que isso pode, de alguma forma, ajudar o Brasil. Vamos ver o trechinho? A demanda segue crescendo, tanto na frente da gasolina quanto na frente do diesel. Como que a gente consegue garantir que a gente tenha uma oferta e que essa oferta venha do mercado doméstico, né? Essa é a grande dúvida no mercado hoje, que ainda as respostas não são tão claras, tá? Então, a gente tem uma situação de perspectiva de novos investimentos no refino, não só olhando, né, para o mercado, não só olhando para a iniciativa pública e também para a iniciativa privada, e também os investimentos em novas apostas que possam garantir aí um suprimento total da demanda por combustíveis leves e pesados no Brasil, né? Uma parte dessas apostas está na transição energética, tá? E aí com foco realmente nos novos produtos e novos biocombustíveis que estão chegando ao mercado brasileiro, e que o mercado brasileiro, inclusive, já se antecipou, como a gente viu no caso do etanol, né? Hoje o Brasil ele acaba sendo um dos maiores consumidores de etanol do mundo, e isso se dá exatamente porque a gente teve a política do pró-álcool há muitos anos atrás, né? Então o Brasil já vem se preparando e utilizando daquilo que ele produz, né, para conseguir se tornar autossuficiente. Agora a questão se dá principalmente na demanda por combustíveis aí de veículos pesados, né? Esse sim vai ser algo que a gente vai observar nos próximos anos, como que vai se comportar o mercado brasileiro.
Sem falar que é caríssimo construir uma refinaria de petróleo, né? O Brasil que o diga, né? Que conseguiu construir as refinarias com o maior custo do mundo, sem conseguir alcançar a capacidade. Então, é uma escolha que o Brasil vai ter que fazer entre a alocação do recurso para a eficiência, Márcio, e aí pode ser até pela via pública, mas desde que seja eficiente, que tenha um planejamento correto para fazer esse atendimento misturado com a transição energética, como ele falou, que a gente já está adiantado no caso do etanol, por exemplo.